Existe um dado que é muito interessante e muito relevante quando se trata de gestão de carreira, quando se trata da organização daquilo que você, como profissional, tem diante de você, as suas habilidades, as suas competências, as suas técnicas e, obviamente, as suas ambições, comparado com o que a empresa tem para oferecer para você internamente, o crescimento. Então, talvez você tenha ambições profissionais, ambições de cargos, ambições de crescimento, ambições de projetos que você gostaria de participar, que existem dentro da sua empresa. E talvez você nem saiba que eles existem. E ao mesmo tempo, você está talvez frustrado com o seu cargo atual, talvez esteja se sentindo estagnado e não está nem sequer sabendo que você poderia fazer uma movimentação interna na sua empresa que poderia trazer aquele foco que você quer dar para sua carreira naquele momento, aquele próximo desafio. Veja só que interessante, segundo uma pesquisa da SHRM de 2025, tá, o dado é de 2025, mas agora a gente teve uma publicação recente, trazendo essa pesquisa que veio à tona. Eu encontrei justamente um post no LinkedIn, o artigo que falava dessa pesquisa, só para trazer um contexto. Mas a pesquisa ela fala do uso de plataformas internas de mobilidade de carreira, ter crescido nos últimos anos. Olha só que interessante. Plataformas internas que permitem você fazer movimentações, saber que projetos estão ocorrendo, onde há necessidade interna na sua empresa. E eu descobri, vendo os comentários do LinkedIn, que as pessoas nem sequer sabiam que existiam plataformas desse tipo. Esse crescimento nos últimos anos, segundo o relatório, foi de cerca de 25%, em apenas um ano, ou seja, as empresas passaram a adotar mais plataformas para ajudar os seus profissionais a fazerem movimentações internas. Porém, aparentemente, as pessoas não fazem ideia de que essas plataformas existem. Olha só, outro dado que o relatório mostra é que os profissionais que se movem internamente têm até 3 vezes mais probabilidade de estarem engajados com aquele negócio, com aquela empresa e ficar por mais tempo. Ou seja, a movimentação interna é uma ferramenta excelente para a retenção. Isso já se falou em vários livros, a literatura mostra que quando você consegue entregar novos desafios para o seu pro profissional, né, garantindo que ele se movimente, tenha novos cargos, novos desafios, novos projetos sem sair da mesma empresa, a probabilidade daquele profissionário estar com o seu negócio por mais tempo, ela é muito maior. Mas por que então que as pessoas não sabem que as ferramentas existem? Bom, e aqui entra o grande gap, que é o ponto da nossa discussão. O fenômeno que explica toda essa contradição, ele tem um nome, ficou inclusive popular recentemente em algumas discussões em alguns fóruns nos Estados Unidos, que se chama talent hoarding, ou basicamente acúmulo de talentos. O que eu quero dizer com isso? Estamos falando de líderes, de gestores que têm resultados para entregar, que têm pessoas que são peças-chave para entregar esses resultados, são pessoas que são peça-chave do seu time, que querem se movimentar, que querem ter novos desafios. Mas o líder, o gestor também sabe que se perder aquela pessoa, os seus resultados serão comprometidos. E aqui entra o grande ponto que mais me chama a atenção nesse artigo, que mais me fez ficar refletindo por tanto tempo. A pressão que os gestores e os líderes recebem por entregar mais resultado, por não falhar com as suas metas comprometidas, ela é obviamente uma pressão muito grande. Não precisamos nem sequer debater isso, isso é um fato, tá bom? Mas ao mesmo tempo, os líderes, os gestores que têm as suas equipes, eles têm um papel ali, que é o papel do people manager, né? Do gerente da pessoa, do desenvolvedor de talentos, que ele muitas vezes entra em conflito com essas metas, com essas ambições profissionais. E isso é algo que, de novo, assim como eu citei antes, em outros dados, a literatura mostra que não é uma opinião, não é algo que está isolado simplesmente porque isso é uma pesquisa. Ao longo do tempo, a gente viu muito isso ser citado em pipeline de liderança, em pipeline de estratégia e execução, que é o conflito que um gestor que tem o resultado organizacional e a responsabilidade do desenvolvimento de pessoas junto, é um conflito que ele sempre tem e sempre teve, e basicamente faz parte talvez
da construção do cargo que seja assim, que é essa pressão por resultados, ao mesmo tempo que há uma pressão por desenvolver os talentos da empresa. E existem muitas empresas, obviamente, que premiam, né, que dão um foco grande na parte do desenvolvimento de talentos, que ajuda o gerente a perceber que, sim, os resultados são cruciais, ele não pode abrir mão dos resultados, mas que desenvolver o talento é também sua responsabilidade. O problema, como sempre, é aquilo que você não mede, você não consegue gerenciar. E se a empresa cobra do gestor apenas a meta, o resultado organizacional do seu produto, da sua linha, e não cobra ao mesmo tempo o desenvolvimento das pessoas, o gestor vai focar naquilo que é cobrado, obviamente. E aqui é uma crítica abrangente, tá? É a crítica de alguém que entende como isso é estruturado, de quem também gerencia equipes, gerencia times e sabe que esse conflito não é algo que o gestor faz por maldade, não é algo que o gestor faz para segurar alguém, mas que é um gap que a gente precisa debater sobre estratégia, execução e gestão de talentos. Não necessariamente, como eu falei, existe qualquer tipo de má intenção aqui nesse tipo de conflito. O problema é como o trabalho em si ele é desenhado em cima dessa pressão. E obviamente, né, a gente precisa jogar como pelas regras do jogo, mas também precisamos de vez em quando desafiar como as regras funcionam. A gente não precisa esperar uma inovação disruptiva destruir uma maneira de trabalho, quebrar um tipo de cargo, mudar completamente a forma como a gente trabalha, para debater algumas coisas que talvez possam funcionar diferentes. E eu quero justamente chamar atenção para esse ponto, porque as empresas aparentemente estão investindo mais, o relatório mostra isso, dado e fato, não opinião, em plataformas de mobilidade interna, ou seja, permitindo que as pessoas busquem oportunidade de se desenvolverem internamente, de buscarem novos desafios na mesma empresa. Esse é um dado, esse é um fato, sim, as empresas estão investindo nisso, mas ao mesmo tempo as empresas não estão dando o tempo necessário e as ferramentas necessárias para que os gestores e os talentos possam entender como tudo caminha junto. Os resultados, o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento até mesmo do gestor. Porque, de novo, se esse gestor ele está sendo cobrado única e exclusivamente por resultados específicos de produto, de operações, e nunca é debatido com esse gestor o desenvolvimento das pessoas do seu time, por mais que esse gestor seja apaixonado por desenvolvimento de pessoas, por mais que o gestor consiga equilibrar tudo isso, ele sempre vai ter um conflito no momento da decisão a ser tomada. E, obviamente, o meu posicionamento como líder, ele sempre foi de focar muito nas pessoas, de falar de oportunidades que estão aparecendo e eu descobri, de falar de oportunidades em outras áreas, de ajudar a pessoa a encontrar aquilo que ela tanto deseja como próximo passo da sua carreira. Acho que isso faz parte mais do que ser um gestor, obviamente, do que ser um líder. O problema é sempre, obviamente, de novo, o balanço entre o que é cobrado e o que é esperado e o que fica a cargo da pessoa, do seu julgamento. E aqui, obviamente, a lógica usual é dizer que, obviamente, no final das contas, a responsabilidade da carreira de cada um é da pessoa. A responsabilidade da minha carreira é minha, a responsabilidade da sua carreira é sua. A gente está cansado de falar isso, inclusive aqui nesse canal. Mas a gente tem que pensar que dentro de uma empresa existem responsabilidades estruturais. É para isso que existem as próprias plataformas que a gente acabou de citar de movimentação interna, e é para isso que existem cargos que têm essa responsabilidade de pensar no desenvolvimento dos talentos e na retenção desses talentos. Afinal, desenvolvimento e retenção andam juntos. E aqui a pergunta que obviamente eu quero fazer, principalmente para você líder, para você gestor, é: que ferramentas, que formas de trabalho a sua empresa coloca à sua disposição que permite que você consiga conciliar bem as suas metas operacionais, as suas metas de estrutura, de produto, com o desenvolvimento das pessoas que estão no seu time? E para você que está desenvolvendo a sua carreira,
Quero saber aqui nos comentários se você conhece como entende, né, conhece e entende como a sua empresa, trata essas movimentações internas, as plataformas que permitem você conhecer essas possibilidades de movimentação e como é, obviamente, o seu diálogo com o seu gestor, com o seu líder mais próximo sobre essas oportunidades e as suas ambições profissionais.